Olá, sétimo ano, bom dia! O tema da nossa aula de ciências de hoje é nematódios. São os vermes de corpo alongado. Os nematódios, do grego nematos, que significa filamento, e eidos, forma, reúnem os vermes de corpo cilíndrico, não dividido em anéis. O corpo deles é cilíndrico, entretanto, quando você olha a pele dele, você não vai ver segmentos anelares, como, por exemplo, a gente vê nas minhocas, tá? Nos nematódios, nós não encontramos anéis em seus corpos. Podem ter vida livre, mas em sua maioria são parasitas. Possuem tamanho que varia de milímetro até mais de 8 metros, como é o caso do parasita de muitas baleias. Entre os parasitas, vamos destacar a lombriga, o ancilostomo, o oxiuro e a filária. A gente vai começar falando então da Ascaris lumbricoides, que é mais conhecido popularmente como lombriga. O Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como lombriga, é um verme de corpo cilíndrico com cerca de 20 centímetros de comprimento. Quer dizer, quando ele cresce bastante, ele pode chegar a 20 centímetros. Possui um tubo digestório completo, que significa tem desde a boca até o ânus. Alimenta-se dos nutrientes de seu hospedeiro, o ser humano, no caso, retirando alimentos, então, do seu hospedeiro. Não tem sistema respiratório, faz fermentação como processo energético. Lembra que a gente falou de respiração celular, fotossíntese? Então, como ele faz para obter energia? Ele faz fermentação, um processo um pouco diferente. Mas na frente a gente vai aprender um pouco mais sobre fermentação, já que não encontra oxigênio dentro do corpo humano. Então, onde ele vive, que é no intestino, onde ele fica parasitando, ele não encontra, então, o oxigênio ali livremente, então ele faz fermentação, tá? Como um processo energético para o seu metabolismo. Na tela aí para vocês verem como é que é o Ascaris lumbricoides, a lombriga, mostrando aí para vocês. Podem observar o corpo dele, que não tem segmentos, tá? Não tem anéisinhos dividindo o corpo dele. Ele é cilíndrico, de corpo liso. Falando um pouco mais sobre ele, o sistema nervoso e a musculatura são pouco desenvolvidos, permitindo pouca sensibilidade e poucos movimentos. O Ascaris possui sexos separados, então tem macho e fêmea, né? Sexos separados. O macho é um pouco menor que a fêmea e tem um pequeno gancho na parte terminal do corpo. Agora vamos entender então o modo de vida das lombrigas, do Ascaris lumbricoides. A lombriga vive no intestino delgado do ser humano, intestino fino, de onde retira os seus alimentos, deixando a pessoa fraca. Se a quantidade de lombrigas for muito grande, ou seja, se a pessoa tiver com uma infestação de lombrigas, o intestino pode então ficar obstruído e a pessoa não consegue evacuar, e nesse caso a doença se torna grave. A fêmea, depois de fecundada, põe cerca de 200 mil ovos por dia, que são eliminados com as fezes. Quando ingerimos água ou alimentos contaminados, vão originar pequenas larvas que atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, passando pelos pulmões e sobe até a faringe, onde são novamente engolidas e chegam ao intestino até se tornarem adultas lá, tá? Onde elas ficam se desenvolvendo até se tornarem adultas. Então ela fica ali parasitando o intestino delgado do ser humano, tá? Tirando os nutrientes da alimentação dessa pessoa, por isso a pessoa constantemente fica fraca, apática, tá? E aí, se houver uma infestação, ou seja, se tiver muita quantidade, a pessoa pode ter uma forma mais grave dessa verminose. Mas como é que se combate então as caridíase? Como é que a gente faz para a gente não ficar com lombrigas? Para combater essa verminose, seguem-se determinadas medidas. Desenvolver o hábito de higiene, especialmente de lavar as mãos antes de se alimentar. Isso é fundamental. Proteger os alimentos contra a sujeira, promover o saneamento básico e a educação sanitária, curar os doentes. Eu ainda vou dizer para vocês, frutas, verduras e legumes devem ficar de molho, uma colherzinha de vinagre e um pouco de água, tá? Numa tigela, por pelo menos 10 minutos. Isso aí faz com que mate todas as verminoses existentes ali,
Porque no cultivo, a água pode não ser tratada. E lá na horta, essa água que chega lá para irrigar a horta e os pomares pode estar contaminada. Então, como é que a gente faz? Frutas, legumes e verduras fica de molho por 10 minutinhos com uma colher de vinagre e água, tá bom? Depois disso pode lavar e aí a gente já consome com mais tranquilidade.